Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E ó, Zubeldia fez promessa para o William Gomes, hein? E o São Paulo avança por lateral esquerdo. E além de termos o Wendel na pauta, além do Wendel, tem também o Marlon do Cruzeiro. Eu quero contar para vocês essa história aí. E também Caleri no Flamengo tem dado o que falar. E o Zubeldia fica ou não fica no São Paulo? São muitos assuntos e muitas notícias que eu separei aqui nesse vídeo para trocar uma ideia com você sobre o São Paulo Futebol Clube, o SPFC hoje. Vamos juntos nessa jornada de notícias aqui comigo? Então chega comigo aqui. Deixa um like no vídeo pra dar uma moral, posso contar com o likeão aí? Se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui nesses vídeos da manhã de São Paulo, o nosso boletim informativo. Chega junto! Você é São Paulino, tá feliz, tá empolgado? Ah, eu vou falar também do Lucas Lima, você já percebeu aí já, né? Chega comigo. Ó, o Caleri no Flamengo, ele tem dado o que falar, porque o setorista não, mas o youtuber lá, o cara da mídia alternativa do Flamengo falou que o Caleri é um dos alvos do Flamengo e quando o Flamengo entra para levar algum jogador é difícil demais de segurar. Todo mundo sabe, os caras eles não têm medo de chegar e desembolsar a grana. Então o Flamengo fala, quero levar o Caleri, pô, fica difícil de segurar. Mas, contudo, no entanto, o Caleri, ele tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros. A diretoria do São Paulo perguntada sobre, o Caleri vai ou não vai? Qual é que é a parada aí? A diretoria falou, não vai nada, o Caleri é nosso. E é assim, gente, nada contra o Flamengo, ou tudo contra o Flamengo. Eu tenho muita coisa contra o Flamengo, desde 2009, eu não tolero esse time aí. Mas enfim, o Caleri, ele é nosso, né, cara? O Caleri, ele está vivendo uma má fase, mas o Caleri, ele normalmente no São Paulo, desde 2016, ele se mostrou um jogador absolutamente importante, absolutamente identificado com o torcedor, artilheiro sim, não muito artilheiro, você vê que ele não fica nas artilharias, né? Sempre tem um Pedro, um Gabigol, um Yuri Alberto, até o Brenner, quando era do São Paulo, o Luciano, faziam mais gols do que o Caleri. É que o Caleri, ele faz uns gols legais, gols icônicos. Ah, são os gols importantes? Não necessariamente. Ele fez gol importante na Copa do Brasil. E alguns, inclusive, não gostam muito do Caleri, porque ele lá na Sul-Americana, com o Rogério Ceni, que perdemos pro Del Valle, ele perdeu alguns gols ali importantes. Agora, contra o Botafogo na Libertadores, ele perdeu também. Então, quando eu falo que o Caleri é um cara muito decisivo, há controvérsias e eu entendo. Mas, pra mim, a postura do Caleri, a maneira dele se portar dentro do campo, eu acho que é uma maneira bastante interessante e é o tipo de jogador que eu gosto de ver no meu time. Nunca teve notícia de ser um cara problemático no elenco, nem com técnico, nem com nada. Então, Caleri, se o Flamengo depositar a multa de 50 milhões de euros, eu acho que é legal ele ir embora pro Flamengo. Mas só se for assim, pro São Paulo se desfazer do Caleri, como o São Paulo fez com o Lucas Prato, e nem recebeu a do River Plate até acho que pouco tempo atrás, aí pra mim não compensa não, tá bom? Ó, o São Paulo, ele foi buscar um plano A, que é o Wendel, lateral esquerdo. O Júlio Casares falou abertamente sobre o Wendel, queremos o Wendel, coisa e tal, falei com ele, babá. E o Wendel, as notícias que eu tenho também é que o Porto, ele não dificulta a vinda do Wendel pro São Paulo, nem pro futebol brasileiro, para ser mais específico. O Porto, ele fala, beleza, não vou dificultar não. Eu acho que o Porto, ele quer ter outro lateral, então o Porto, ele não vai dificultar a vinda do Wendel pro futebol brasileiro. E o São Paulo, ele aparece como um dos grandes favoritos, mas grandes mesmo. Primeiro, qual que é o primeiro motivo do São Paulo ser favorito a trazer o Wendel? E não o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, Atlético Mineiro, times que têm mais grana do que o São Paulo na atual realidade. Por que o São Paulo é favorito? Primeiro, porque os times que eu falei, eles têm laterais, certo? Todo mundo ali tem lateral. Flamengo tem 3, Botafogo tem 3, o Palmeiras tem 2, tem só o Caio Paulista, o Piqueires e mais um da base. Então, todos esses times aí tem. O Atlético tem Arana, todo mundo tem. Mas o que pega mais nem é isso. O que pega mais é que o São Paulo, ele está sendo, em tese, modesto na janela de transferências. Muitos consideram que o São Paulo foi modesto nessa janela de transferências que teve no meio do ano, desse ano aqui ainda. Estamos em novembro, lá para julho, agosto, o São Paulo foi modesto nessa janela. Ele não comprou muitos caras. Pelo contrário, ele renovou com o Lisieiro, ele renovou com o Alisson, ele renovou com o Rato, ele renovou com um monte de caras. O Lucas está renovado, o Caleri tem contrato até o fim de 26, Luciano tem contrato,
contrato, todo mundo aí tem contrato. William Gomes, um monte de cara renovou. Então o São Paulo ele tem hoje um plano de fazer contratações pontuais. O que são essas contratações pontuais? É a contratação específica para a posição específica. Então, se o São Paulo não vai ter que buscar camisa 9, nem camisa 11, nem camisa 7, nem camisa 8, nem camisa 5, o São Paulo só precisa de buscar um lateral esquerdo. É claro, tem o meia que está faltando, e o Zubeldia já deu sinais de que falta um meia, e já vou falar sobre esse meia também, que é o Lucas Lima, que apareceu agora aí, mas enfim, o São Paulo vai buscar o lateral esquerdo então. E o Wendel, o São Paulo pode gastar um pouquinho a mais, porque o São Paulo só precisa basicamente de duas posições, que são lateral esquerdo e meia. Então trazer o Wendel hoje é uma realidade muito grande. E surgiu uma notícia que eu li no Avante Meu Tricolor, que o São Paulo também tem interesse e deve fazer uma proposta nos próximos dias pelo Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. O São Paulo já teve interesse no Marlon, sondou o Marlon e agora ele deve oficializar uma proposta assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Quando o São Paulo fizer a proposta, é claro que conversas já devem ter acontecido, porque o São Paulo não faria uma proposta para o Cruzeiro sem que o Marlon soubesse. Imagina que o São Paulo falasse assim, ô Cruzeiro, eu te pago, vou supor aqui, vai, 8 milhões de reais pelo Marlon, por exemplo. E aí o Cruzeiro fala, beleza, eu aceito. Aí você chega no Marlon, o Marlon fala, não, eu não quero ir pro São Paulo. Então não adianta. O Marlon pode falar, eu não quero assinar com o São Paulo e acabou. Então o São Paulo já deve ter conversado bastante com o Marlon, já deve estar apalavrado com o Marlon caso o Cruzeiro aceite, e aí o São Paulo vai tentar a liberação do Marlon lá com o Cruzeiro mediante uma proposta. O Cruzeiro vai sim facilitar a vinda, porque o Marlon nem é titularzaço absoluto, o Cruzeiro ele está montando um plantel ali 2025 muito forte, ele vai gastar, é um time que o presidente lá, ele tem grana pra caramba, é meio que um John Textor aqui só que é do Cruzeiro, então eu não duvido nada do São Paulo fechar com o Marlon também. Aí o São Paulo teria dois laterais esquerdos, o Marlon e o Wendel dando tudo certo, e o Jamal Lewis ele volta pra casa dele, volta pro país dele, e o São Paulo meio que dispensa. E o Patrick Lanza, ele vai ter que procurar clube para ser emprestado ou vendido, porque no São Paulo acaba a chance total de Patrick Lanza jogar, beleza? Então, ó, o Zubeldia tá rolando uma discussão muito grande, já falei tudo aqui já, Lucas Lima falta, Marlon Caleri, Zubeldia, William Gomes, promessa de William Gomes. Antes de eu falar do Zubeldia, o Zubeldia prometeu que o William Gomes joga mais a partir do ano que vem. Falou que ele vai sim ter mais chances e que ele gosta do William Gomes e que vai dar mais chances para o rapaz da base. Então o que acontece? Muitos torcedores são paulinos estão indignados, eu sou um deles, por que o William Gomes sumiu do São Paulo? Por que depois daquele jogo contra o Botafogo ele desapareceu? E aí, muito foi cobrado do Zubeldia para colocar o William Gomes. Como é que é? Ele tirou um cara que vale 750 milhões pro São Paulo, alguém pode chegar e comprar, você tem que pagar a metade. O São Paulo ganha uma fortuna e aí você sumiu com o cara. Ele é o culpado pela eliminação da Libertadores. O cara nunca jogou mal pelo São Paulo. Só jogou mal quando o time inteiro estava mal. Aí agora sumiu com o William Gomes, o Zubeldia bastante perguntado, ele falou, eu uso muito a base, sempre usei, e vou usar o William Gomes, darei mais chances pra ele. É claro que quando a gente olha pro Luciano no time do São Paulo, você olha aí pro Ferreirinha, Lucas Moura e Caleri e Luciano, não dá pra ver chance pro William Gomes. Vai ver como, São Paulo na Libertadores joga com os titulares, e aí no Brasileiro coloca o William Gomes, nem isso o Zubeldia tem feito. Então eu só acredito que o William Gomes vai jogar com o Zubeldia se eu ver. Enquanto eu não vejo, eu não boto fé. Eu vejo que ele trata Eric, o William Gomes e mais o Galo, um monte de cara aí com uma total incoerência. O próprio Rodrigo Nestor, que eu nem gosto do futebol do Nestor, uma hora é o Nestor, uma hora é o Rodriguinho, outra hora é o outro lá, o Michel Araújo. Então você nunca vê uma coerência muito grande acontecer no São Paulo. Joga o Nestor hoje, você fala, jogou bem, no próximo jogo o Nestor na reserva direta. Nem é. Pode entrar o Wellington Rato por ali, pode ser o Luciano improvisado, pode ser o Michel Araújo que voltou de contusão. Não tem nenhuma coerência nas escalações. O Arboleda acaba de virar banco. Então é torcer agora para o Zubeldia manter mesmo essa promessa e colocar o William Gomes para jogar, porque ele sempre jogou muita bola e não é de centroavante que ele vai brilhar pelo time de São Paulo. Por falar em Zubeldia,
É uma coisa muito importante aí, é que o Zubeldia, ele balança assim no cargo, hein? Muitos falam assim, quando eu faço vídeo falando do Hernan Crespo, né, como foi ontem, a galera fala assim, mas quem que é o São Paulino que pede fora o Zubeldia? Eu não vejo, não. Fui no campo, não vi muito torcedor pedir fora o Zubeldia. Ora, o São Paulo, ele tem a mania de apoiar 90 minutos e mais os acréscimos lá no estádio, independente do resultado. Agora, se você entrar realmente vendo ali um São Paulo, uma coletiva de imprensa do próprio São Paulo, quando o Zubeldia vai dar entrevista num pós-jogo de vitória ninguém pede, pós-jogo de empate e também de derrota, a torcida de uma maneira massiva pede fora o Zubeldia. E quando eu, por exemplo, faço vídeos e lives, a torcida pedindo fora o Zubeldia é uma coisa enorme e gritante. É claro, são 20 milhões de torcedores, então nada tem a totalidade aí. Se eu chamar o Lucas Moura, é o craque do São Paulo, numa enquete, muitos vão dizer que não. Agora, a grande maioria vai dizer que sim. Isso não quer dizer que alguns que não gostam dele levam o São Paulo a não gostar, mas a maioria gosta. E pelo que eu tenho visto e entendido aqui do São Paulo, a grande maioria quer a troca do Zubeldia sim. Mas enfim, ele é o técnico do São Paulo, os resultados desapareceram, o Crespo está desempregado, o Carille está desempregado, o Cuca está desempregado, tem um monte de técnico por aí disponível no mercado e o Zubeldia, claro que balança, não tenha dúvida disso. Ele tem que provar em campo que ele pode ficar no ano que vem. Isso aí é certeza, tô garantindo pra vocês. E o Lucas Lima, que ajudou o Sport no acesso, até notei aqui, ó, notei não, né, mas abri aqui um sitezinho aqui, olha só, o Sport, ele foi terceiro colocado, né, da Série B ali, Santos, Mirassol, Sport, Ceará, e muito parelho ali com o Novo Horizontino, Goiás, os times muito próximos. A Série B foi muito interessante esse ano aqui, né. Olha só, o Lucas Lima, os números dele são assim, ó, os seguintes. O Lucas Lima, ele tá com 34 anos, lembra do Lucas Lima, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, tá no Sport agora, ele jogou em alguns times, o Lucas Lima. Acho que jogou no Cruzeiro também, não lembro agora. Tem aqui, ó, Palmeiras, Fortaleza que ele jogou, não foi Cruzeiro, Internacional. Olha só, os números dele são, na temporada, ele fez 35 jogos lá pelo Sport, ele fez 3 gols, só que ele deu 10 assistências. Então ele, de 35 jogos, ele participa de 13 gols de maneira direta. Isso aqui eu acho que é um número bastante interessante. Se você disser assim, pô, mas em 35 jogos ele deu 10 assistências, é muito? Pode ser. Uma assistência computa aqui o toque final para alguém que empurra a bola pro gol. Aí é assistência. Agora, se ele faz uma jogada que ele dribla 3 caras, toca pro lado, o outro cruza, pro outro fazer o gol, ele foi o grande cara da jogada, não aparece como assistência. Então, apesar de tudo que ele pode ter participado de gols, ele tem 10 assistências diretas, que saiu do pé dele e foi pro pé do cara que fez o gol. E ele fez 3 gols também. Os gols aí tem pênalti, o gol não importa muito pra um cara que tem aquela característica de meia. 34 anos. Eu penso o seguinte, o Lucas Lima, ele demonstrou uma total tiriceis. Como é que faz o tiriça? Do verbo da tiriçagem, não tem, né? Mas o cara, ele foi uma tiriça no Santos, na última passagem. Ele foi uma tiriça ali no Fortaleza, não dá pra negar, né? Ele é um cara que não jogou bem nos últimos anos. Ele faz uma temporada legal com o Sport agora. E aí o São Paulo olha e fala, quero o Lucas Lima, eu quero sinceramente que ele passe muito longe do São Paulo. Honestamente, muito, mas muito longe. O São Paulo não pode sequer pensar em ter um cara desse. 34 anos, que normalmente não é um cara aguerrido, não é um cara de entrega, um cara de muita fibra, é um cara que não é muito competitivo, sempre soube jogar bola, mas a falta de competitividade dele atrapalha demais o futebol dele. O São Paulo, é verdade, precisa de um meia e vai trazer um meia. Eu vejo o São Paulino falando que não quer o Oscar. Imagina o Lucas Lima. Então, assim, pode deixar tua opinião comigo sobre o Lucas Lima, mas eu quero o Lucas Lima muito, muito, muito longe do São Paulo Futebol Clube, principalmente pela falta de vontade e também pela idade que já chega, né? O São Paulo não pode pegar um cara da Série B e trazer, lógico que pode. Agora um cara de 34 anos sendo o Lucas Lima, aí não, hein, tricolor? Isso surgiu como boato de internet, tá? Não é que o São Paulo foi lá fazer alguma, não teve nada. É boato de internet, porque quando o cara se destaca na Série B, times como Flamengo, Palmeiras, eles correm. Agora um time igual o São Paulo, que precisa comprar o bom e barato, o São Paulo fica de olho nesses caras da Série B.
perder. Aí é preocupante, né? Não, mas o São Paulo não fez nada com o Lucas Lima, não, e que não faça, fechou? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, aqui, ó, likeão, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!